Fala galera, NP News na área, vamos aos números. Bom, tivemos um dado muito positivo aqui hoje, só 600 novos casos de ontem para hoje. Então, um número bem pequeno em relação a essa média aqui que a gente está tendo. Se for ver pelo gráfico aqui, é o menor da série. 602 mortes, então ainda um número alto. 1.600 casos, 1.700 casos curados. A Itália passou dos 21 mil mortos. 3.186 casos críticos ou sérios, 74 em relação a ontem, a queda de 74 em relação a ontem. Vamos aqui, dados do Brasil, 23.430 casos com 1.328 mortes, com letalidade de 5,67. A Itália já tinha quase 7 mil casos nessa mesma época. E, enfim, São Paulo ainda dominando o número de casos e óbitos. Tá? Então, é isso, por enquanto. 105 novos óbitos em relação a ontem, 1.200 novos casos. Bom, falar um pouquinho, teve outra live do Ashley Amarino esse domingo. Estava olhando então alguns dados interessantes aqui. A Alemanha está testando 500 mil pessoas por semana, 500 mil testes por semana, a meta é chegar a 1 milhão por semana. Tá? Número que eles consideram ideal para poder mapear completamente a pandemia. A Coreia do Sul e a Alemanha são países que já tinham uma estrutura preparada para a pandemia por causa do SARS, por isso que eles estão tão na frente em relação a testes. Para vocês terem ideia desse número, o Brasil testou 100 mil casos durante esses 2 meses. A Alemanha testa 500 por semana. Então os testes no Brasil estão chegando, mas não estão em prática, né? Em produção. Bom, dessa frase que eu peguei do Anthony Fauci, que é o médico do conselheiro da Casa Branca aqui, que demoraram a parar... significa alguns dias hoje, pode custar semanas no futuro. Isso aqui é um gráfico que eu achei bem interessante que mostra pessoas que você infecta quando você para e quando você não para. Olha a diferença de casos que você evita. Outro gráfico que ele postou que eu achei bem interessante, isso aqui é um gráfico de vulnerabilidade social. Então aqui a parte norte é a parte mais afetada e que tem menos condições de enfrentar a crise. Então ele mostrou aqui alguns dados. O pessoal do Peixe Babel, peguei esses gráficos aqui do Peixe Babel também, tá? Vou marcar aqui. Que quantidade de leitos por casos. Então vocês podem ver que o norte começa a ter mais casos do que leito. Isso aqui é uma situação perigosa. Tá? As outras regiões ainda estão mais tranquilas. Então tem aqui algumas cidades, então vamos botar aqui o Distrito Federal, então tem mais leitos do que casos. Rio de Janeiro também, mas São Paulo, ó, tá tendo mais casos do que leito. Apesar de ter mais estrutura, você começa a ficar num ponto que o sistema de saúde pode complicar. No Brasil, o ideal é você olhar para cidade, não só para região, né? Mas está aqui. Então, aqui, ó, o Ceará também tem bastante caso, complicado a situação. E aqui o dado mais agravante, por exemplo, é do Amazonas, que tem a quantidade de casos por leito. Tá? O Amapá também. Então, são regiões que merecem um cuidado grande. Bom, a França declarou que o lockdown deles vai até o dia 11/5, mas a França tem uma peculiaridade, eles pretendem reabrir as escolas dia 11. A Itália já decretou que não vai reabrir. Então vamos ver aí. E estamos deitando no francês aqui, pai. Bom, Europa aqui, a previsão da FMI para a Europa, PIB desse ano da Itália -9, Espanha -8, Alemanha -7, tem os Estados Unidos aqui -6, Brasil -5. E para terminar com a piadinha aqui, ó, que agora pro verão, aqui estão começando a projetar pro verão, para separar as pessoas. Vai ser um verão engraçado. Bom, hoje às 17 horas tem uma live com meu amigo Thales. Vamos falar bastante aí do Itália, do Brasil, coronavírus, como é que tá. Assistam lá. Valeu, galera. And what's up, guys and girls? Let's go to the numbers. We have only 675 new cases from yesterday. The lowest ever. Really, really good to see this number. Now things are start to really slow down. Unfortunately, 600 deaths still high, and 1,700 recovered people, and now we have 2,186 serious or critical condition, which means 74 less than yesterday. So still a bad number about the deaths, but it's good to see that the active cases are slowing down, and let's hope that in the end of the week we get to a negative one. It would be amazing to see it downgrading a little bit. It would be nice. See you. Have a nice week.